Bem, amigos do canal, estamos aqui para fazer uma resenha crítica, uma análise da obra de Domingos Olímpio, a sua principal obra, que é Luzia Homem. Começamos por falar de Domingos Olímpio. Domingos Olímpio, ele nasceu em Sobral, sobralense, se tornou jurista, no caso, ele até participou julgou um caso que aconteceu em Ipu, no caso a mulher foi assassinada a facadas nas ruas de Ipu, e como ele era juiz em Sobral, ele fez esse julgamento dessa obra, ele fez o julgamento desse crime. Segundo o padre Sadoc de Araújo, ele faz um estudo sobre a biografia de Domingos Olímpio, ele relata que esse acontecido, esse trágico crime, uma mulher morta a facadas na rua de Ipu, ela de certa forma serviu como ela influenciou ao Domingos Olímpio na escrita de sua obra, Tanto é que a própria Luzia Homem, no final da obra, ela morre vítima de facada, através de golpes feitos pelo o Crapreúna. Mas voltando ao início da obra, o próprio Domingos Olímpio ele faz questão de mostrar a trajetória de uma mulher, no sertão nordestino, a vida difícil. Ele retrata como era a vida na segunda metade do século XIX. Os retirantes fugindo da seca do interior do sertão, à procura de emprego, tentando sobreviver, fugindo todos para o litoral. E a história da Luzia com a sua mãe, a história da Luzia Homem mais a sua mãe, ela começa nessa caminhada, saindo do sertão até o litoral. Eles chegam a Sobral. Sobral na época estava tendo a construção de um presídio e ela consegue emprego nesse presídio. Essa obra de Domingos Olímpio ele faz praticamente uma crítica social. A Luzia Homem, uma mulher sem pai, a sua mãe dependia dela, a mãe dela era adoentada, ela tinha fortes dores de reumatismo, andava pouco. Então esse foi um dos motivos também de ficar em Sobral. Ela ficava o tempo todo deitada em sua rede, morava no bairro do Junco. Já na segunda metade do século XIX, o bairro do Junco já existia, era uma rua afastada hoje é um bairro muito conhecido em Sobral. Mas enfim, como a sua mãe doente, enferma, e a Luzia Homem era só as duas, a Luzia Homem resolveu procurar emprego, e o único emprego que tinha na época, no meio do flagelo, da fome e da seca, era na construção desse presídio. Aí a gente já vê o Domingos Olímpio, autor, ele procura mostrar uma crítica social, a ausência do Estado, várias pessoas famintas nas ruas de Sobral, no próprio estado do Ceará na época. E o Estado ele se apresenta construindo um presídio. Um presídio é uma forma de punir a população, as pessoas que cometem crimes, delitos. Então o Estado ele aparecia dessa forma. E ela conseguiu esse emprego, uma mulher forte, alta, atraía a atenção dos homens na obra, na construção desse presídio. E teve uma pessoa que se apaixonou-se por ela, que foi o soldado Crapreúna. Esse soldado se apaixonou por ela, tentou de todos os meios conseguir conquistar ela, não conseguiu. Ela se apaixonou pelo Alexandre, que era uma pessoa também que trabalhava. O Alexandre era responsável pelos alimentos, Tinha uns alimentos que eram distribuídos também para a população naquela época, e o Alexandre ele trabalhava nesse armazém de alimentos, E o Crapreúna viu que a Luzia Homem ela se apaixonou por Alexandre, então ele foi e fez uma cilada, para tentar incriminar o Alexandre, como se ele estivesse desviando alimento. E foi isso que aconteceu. O Alexandre foi preso, a própria Luzia acreditou que o Alexandre fosse culpado, mas depois foi provado que o Alexandre ele não era culpado, o culpado era o Crapreúna, E o Crapreúna depois fica furioso e resolve se vingar da Luzia, porque ela não queria ele também perdeu a sua patente.
tudo que aconteceu com Capriúna ele atribui a Luzia, né? Ele quer se vingar dela de todos os meios. Tanto é que já no final da obra, a Luzia mais o Alexandre, né? Quando o Alexandre é solto da cadeia, né? A Luzia começa a ter um certo romance com o Alexandre. Aí eles procuram mudar de vida, vão embora para outra região. No caso, vão para a Serra da Meroca, que fica bem próximo a Sobral. A Serra da Meroca estava sendo construído, estava sendo feito a reforma, né, a manutenção da estrada de Sobral à Serra da Meroca, e estava empregando pessoas. Então eles foram para a Serra da Meroca, né, fugindo também da fome, também, porque a Serra da Meroca é conhecida como uma região que produz alimentos, né, e abastecia o mercado de Sobral. Nesse trajeto, quando eles iam para a serra, a Luzia Homem, ela decide tomar água numa fonte que tem, e os seus companheiros seguem caminhada. Ela vai tomar água, nessa fonte ela é surpreendida pelo Capriúna. O Capriúna surpreende ela com a faca, né, tenta ter relação com ela luta com ele, né? Ela é esfaqueada pelo Capriúna, mas ela consegue arrancar o olho dele. Ela arranca o olho dele, deixa ele muito ferido, ele sai cambaleando, não se sabe se ele morreu, né? Enfim. Mas ela morre com os olhos dele na mão, né? E essa história do próprio Domingos Olímpio, a gente vê que ele se inspirou também, né? Como eu falei no início, ele teve inspiração também nessa morte de facada pelo um caso que ele julgou, né? De uma mulher de Ipu, né? Que morreu a facadas, também da Santa Luzia também. Talvez o Domingos Olímpio ele fosse devoto dessa santa, né? Mas a história também de Santa Luzia, ela serviu como pano de fundo também para a obra de Luzia Homem, né? Até os nomes também são idênticos. Luzia, Santa Luzia com Luzia Homem, né? E o final também, a Luzia Homem, ela morre, né? Como uma mulher pura, virgem, não se entregou, né? E como uma mártir, digamos assim, e segurando o olho, né? A Santa Luzia também, as imagens de Santa Luzia também, ela com o olho. A história de Santa Luzia também é muito parecida com a de Luzia Homem também, né? Por isso que eu falo que Domingos Olímpio teve também uma forte inspiração, tendo a história de Santa Luzia como enredo, né? A Santa Luzia também muito parecida, ela e a mãe, Santa Luzia e a mãe também era muito doente, sofria de dores também, ela é perseguida pelo imperador, esse imperador manda um soldado também perseguir a Santa Luzia e sua mãe, coloca a Santa Luzia no prostíbulo para ela se prostituir, uma forma de punir ela, porque ela era católica, né? E o imperador romano naquela época não aceitava a religião católica, e quem era encarregado de fazer esses castigos e de punir Santa Luzia era um soldado, né? E ela também não cedeu, ela não se prostituiu, preferiu a morte também do que se prostituir. E a gente faz essa análise aí também muito parecida com a obra de Domingos Olímpio, né? Também uma obra muito importante, né? Ele retrata a cidade de Sobral no século XIX, né? Ele pontua os bairros, né? Como era a sociedade, como a sociedade via o pobre, como o pobre era tratado, o flagelo da seca, o próprio Domingos Olímpio também, ele está dentro da obra, né? Como um juiz, né? O Domingos Olímpio ele era juiz na vida real, e na ficção aparece um juiz e sua mulher que fazem bondades com a Luzia, né? Conhece a história da Luzia, procura fazer bondades. A Luzia chega um momento que ela quer cortar o cabelo para trocar por comida, né? Por alimentos para sustentar a sua mãe, e o juiz com a sua esposa, eles não deixam ela cortar, fazem todas as benesses para a Luzia, né? Todos os meios para que ela não sofra, né? Pela fome, né? Nem também pela perseguição. E o que a gente vê também é uma forte crítica social feita pelo Domingos Olímpio, né? A ausência do Estado. O Estado aparece através dessa cadeia, né? Uma forma de punir as pessoas, né? E
medidas paliativas também, negligência dos governos. E é uma obra que eu recomendo, né, muito importante para conhecer a própria história do Brasil, o contexto lá no século XIX. A história de Sobral também é um documento, né, embora seja uma ficção, mas ele cita vários pontos da Rua de Sobral, o pessoal jogando baralho, um pouco da cultura local, né, a linguagem, o regionalismo. E essa é a minha dica de leitura.